O Andreas Pereira deixou uma questão escancarada na apresentação oficial dele pelo Palmeiras hoje. E nós vamos começar o vídeo de hoje explicando ponto a ponto o porquê o Palmeiras está agindo dessa maneira, tá? O Andreas começou a entrevista, falou bastante, agradeceu pela oportunidade, mas uma das coisas que ele falou que me marcou e que deve ter marcado uma boa parte da torcida é que ele deixou de escolher outros times da Europa para vir para o Palmeiras. E eu decidi começar esse vídeo de hoje porque eu tenho uma série de questões para falar sobre estrutura, planejamento, estratégia e o porquê o Palmeiras não tem mais rival em São Paulo, tá? E aí você pode achar que isso é arrogância, mas não é não. Para pensar comigo. Vamos analisar friamente a situação dos nossos rivais. O Santos vive uma situação bizarra, onde eles estão pagando um valor estratosférico para um Neymar capenga que não joga bola e que tem um gasto excessivo. Já o Corinthians decidiu fazer a mesma coisa, só que o Neymar deles se chama Memphis Depay. E por conta disso, o principal e melhor jogador da equipe, que é o Garro, ficou irritado e incomodado porque perdeu camisa, então criou um baita de um climão. O Corinthians está devendo todo mundo, tá? Inclusive está de transfer ban. O São Paulo não é nem sombra do pequeno time que já, do time decente que já foi um dia, né? Então também não representa muito perigo. E aí você vai me perguntar, tá, mas o que isso tem a ver com o Andreas Pereira? É o seguinte, quando o Andreas, que é um jogador de nível internacional, recusa propostas de clubes europeus para vir para o Palmeiras, e mais importante que isso, tá? Quando ele opta por chegar ao Palmeiras no lugar, né, do Flamengo, que também fez proposta, ele está deixando claro uma coisa: o projeto do Palmeiras é muito mais sério e é muito mais coerente e o melhor, ele se autossustenta. Por quê? Olha que legal, né? Eu não vi ninguém falando disso no YouTube. O Palmeiras tem uma base que vende jogadores, promove e cria jogadores absurdamente talentosos. O Palmeiras investiu na base de uma forma que hoje se autossustenta. A gente forma jogadores e vende esses jogadores por valores estratosféricos. Pô, eu tava vendo lá 5, 6 jogadores da base do São Paulo que foram vendidos, não dão um Vitor Reis. O que a gente quer dizer com tudo isso? O Andreas Pereira não veio só pelo Palmeiras, ele veio por um projeto. Ele reconhece uma estrutura bem consolidada, uma administração coesa e principalmente um clube que vai disputar títulos por pelo menos mais 10 anos. E dessa forma, o Andreas percebeu que no Palmeiras ele teria uma vitrine muito maior, tá? Além de tudo isso, ele fala que ele não esperava encontrar essa estrutura aqui, né? Olha que legal, eu jamais imaginei, há uns anos atrás, em 2012, por exemplo, que o Palmeiras ia ser o clube com melhor estrutura no Brasil. Gente, a gente está vivendo uma época de ouro, tá? E aí você pode até questionar o time em campo, tem todo o respeito, tem todo o direito, né? Você é torcedor assim como eu, manda bala. Agora, a gente não pode deixar de reconhecer aquilo que está funcionando. Temos que cobrar, com certeza, para que a diretoria não se acomode, para que o Conselho Deliberativo do Palmeiras não proíba contratações de peso, como foi essa do Andrés, que sobem o patamar do time, né? Mas temos também que parabenizar quando o clube acerta, e o clube está acertando várias vezes na parte administrativa, tá? Tenho algumas reclamações, sim. Facundo Torres, Ramon Sousa, para mim, investimento que tinha tudo para dar errado. E assim, espero estar errado, eu espero estar equivocado, né? Mas que, cara, ainda não se consolidaram, né? Então é difícil falar, né? Mas o Palmeiras tem acertado demais. E esse caso do Andreas Pereira mostra pra gente como o Palmeiras é gigante, tá? É tão gigante que o zagueiro Benedetti recebeu proposta, e você sabe disso, né, do Arsenal recentemente, de 75 milhões. E o Barcelona também entrou na jogada, tá? Ofertando quase 90 milhões de reais. E aí eu vi muita gente aqui no canal, né, comentando que o Benedetti era um zagueiro normal, não tinha nada de diferente. Você acha mesmo que um zagueiro normal seria considerado para dois dos principais clubes do mundo com 18, 19 anos? Cara, é óbvio que o Benedetti é um jogador diferente, mas não é só ele.
a gente tem Benedetti, a gente tem o próprio Luigi, a gente tem Eric Belé, a gente tem Riquelme, a gente tem Gilberto. Cara, eu falei 5 jogadores, 5, que nem jogaram direito no profissional. Você consegue compreender o que eu tô falando? E como a gente pode fazer um link de tudo isso que está acontecendo com o Palmeiras lá nos primórdios da era Paulo Nobre. Gente, é muito importante a gente reforçar aqui. O Palmeiras está se transformando num time muito fora do normal, pelo menos para os padrões sul-americanos, né? E no sábado a gente vai enfrentar um Internacional, que é um time cascudo, tá? É um time difícil de ser batido, mas calma, porque o Internacional vai jogar sem o Rocher, goleiro, e sem o Rafael Borré, que para mim é o melhor atacante deles, tá? Ainda que não esteja vivendo grande fase, né? De maneira geral, o Palmeiras está sim treinando pesado e vai com força máxima para o confronto. Rafael Veiga, para mim, é o principal jogador do Palmeiras para fazer esse meio-campo jogar bola. A gente já tem falado muito aqui sobre a centralização das jogadas ofensivas, né? O Palmeiras vai começar a focar em outras formas de atacar o campo adversário que não cruzamentos, escanteios, bolas paradas, não. O Palmeiras vai começar a triangular melhor. Reparem, tá, nessa partida contra o Internacional, como essa questão da qualidade de passe vai melhorar. Reparem também como vai ser a postura e o comportamento de 3 jogadores em campo, tá? O primeiro deles, o Aníbal Moreno, você vai entender o porquê, Vitor Roque e Flaco Lopes. Reparem como o Flaco Lopes vai flutuar entre a grande área do adversário e o meio-campo, ou seja, vai voltar para buscar bola, e como o Vitor Roque vai afundar quando o Flaco Lopes vier buscar o jogo, e vice-versa, tá? Quando o Vitor Roque buscar o jogo, o Flaco afunda. Para quê? A gente vai achar espaços no campo adversário e os lançamentos vão acontecer em condição de gol. Então agora a gente tem 2, 3, 4 jogadores com características fantásticas de passe, como por exemplo o Veiga e o Andreas Pereira, o Maurício também. A hora que esses jogadores conseguirem encaixar um passe para o centroavante, meu irmão, vai ser para sair na cara do gol. E eu tinha comentado do Aníbal Moreno, tá? Para você não esquecer dele, por quê? Tem um motivo muito importante. O Aníbal Moreno vai ser a peça fundamental de marcação no time do Palmeiras. O Palmeiras vai perder, ou melhor, o Palmeiras já perdeu o Richard Rios, que fazia o box-to-box, né? Ele marcava atrás, atacava, apoiava, era um motorzinho, né? O Aníbal não tem essa característica, mas ele é um cão de caça na marcação, ele marca muito bem. E aí o que vai acontecer? O Aníbal vai subir um pouco menos pro ataque, para deixar quem tem qualidade criar o jogo, né? Só que nós temos um zagueiro muito bom, muito diferenciado com a bola no pé, que é o Bruno Fux. Então o que vai acontecer? Andreas Pereira, Aníbal Moreno, quando recuarem no pé do zagueiro para buscar a bola, o volante faz isso, né? Quando recuarem para buscar essa bola com o Bruno Fux, eles vão poder afundar um pouquinho mais, não vão precisar recuar até a área adversária, porque o Bruno Fux faz a bola chegar. Esse vai ser o diferencial do Palmeiras. Então, esperem um jogo contra o Internacional truncado, sim. O Internacional não vai atacar, não vai propor jogo, mas reparem como o Palmeiras vai conseguir triangular essas bolas com mais facilidade, considerando que são jogadores técnicos que o Palmeiras tem agora. Legal, né? Muita coisa bacana que a gente aproveitou para analisar nesse vídeo para você. E mais uma vez eu precisei fazer um vídeo sem muita edição, tá? Porque eu tinha muito conteúdo para trazer e não ia dar tempo. Então agradeço pelo seu carinho, agradeço por acompanhar o canal e, claro, poxa, por fortalecer nosso trabalho, tá? Se você puder, curte esse vídeo, se inscreve, deixa um comentário e, claro, compartilha para os seus amigos, porque assim a gente vai conseguir chegar mais longe juntos. Muito obrigado pelo seu carinho e um forte abraço.